Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Filipe Luís renovou com o Flamengo e essa renovação é boa para os dois lados. No final, tomou-se a decisão boa para os dois lados. É isso que eu vou falar nesse vídeo depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a renovação de Filipe Luís, alguns pontos a serem analisados, algumas questões pra gente esclarecer, mas no fim, acho que tá muito claro pra mim que foi a melhor decisão para o Flamengo e para o Filipe Luís. E uma negociação só é boa quando ela é boa para os dois lados, e acho que nesse caso ficou bom para ambos. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, de graça em 2026, o Flash Score segue sendo o app oficial aqui do canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, você não paga nem para baixar, nem para usar, primeiro comentário fixado, só fazer o download e correr pra galera. Tô gravando esse vídeo aqui, e vocês sabem, né? Eu não minto. Eu gravei esse vídeo aqui antes de viajar em férias. Estou em férias com a minha família e vocês devem estar acompanhando aí lá no Instagram. Tem alguma coisa nos shorts aqui também, mas deixei alguns vídeos gravados para o canal não ficar parado. E um desses vídeos que eu queria falar é a renovação do Filipe Luís. No dia que o Flamengo anunciou a renovação, no dia 29 de dezembro, eu tinha subido um vídeo em que eu falo da chegada do Vitão, da oferta do Flamengo pelo Caio Jorge e falo um pouco também sobre que eu não iria me manifestar mais sobre a renovação do Filipe Luís até que ele renovasse ou que Flamengo e Filipe Luís dissessem que ele não ia ficar mais. Porque tava muito disse-me-disse, tava muita coisa, muita versão, muito rumor. E eu não queria ficar alimentando isso. E assim eu fiz, né? Curiosamente, no dia que eu postei esse vídeo, sei lá, 8h30 da manhã, 9 da manhã, o Flamengo estava anunciando que eu tinha renovado com o Filipe Luís. Mas o espírito permanece. Tô voltando aqui para falar depois que a gente já tem a definição de que o Filipe Luís fica. E aí, a primeira impressão que eu tenho é o Filipe Luís renovar com o Flamengo, e renovou por 2 anos até o fim de 27. Eu acho que foi a melhor decisão para os dois. Eu acho que hoje o Filipe Luís é o técnico ideal do Flamengo, e já venho falando isso muito antes dele ganhar Brasileiro e Libertadores. Se você acompanha o meu trabalho aqui no canal do VSR, ou você acompanha o meu trabalho lá na TNT Esportes, eu falo essa expressão: o Filipe Luís é o técnico da estabilidade do Flamengo, muito antes dele ganhar, já no segundo semestre, inclusive no momento em que o Flamengo estava oscilando ali, aquele momento em que o Flamengo perdeu o Pulgar e o Jorginho, então enfim, naquele período ali eu já estava dizendo, o Filipe Luís é o técnico da estabilidade do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, mesmo na fase vencedora, mesmo na fase rica do ponto de vista de grana do Flamengo, o Flamengo não teve um técnico de estabilidade. É só você ver os técnicos da era do Bandeira de Melo, quando o Flamengo já estava num processo de reestruturação. Talvez você poderia manter o técnico muito tempo por estar em reestruturação e entender, não vamos cobrar tanto e tudo. E também só ver os técnicos que o Flamengo teve na era do Landim, na era em que o Flamengo, em 6 anos de Rodolfo Landim como presidente, o Flamengo ganhou 6 títulos grandes. Tô contando só os 3, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Em 6 anos, tô nem contando os outros, Carioca, aquelas taças de jogo único e tudo. Supercopa, Recopa, não tô nem contando isso. Só dos títulos grandes, o Flamengo ganhou em 6 anos 6 títulos. E nesse tempo o Flamengo não parou quieto com o treinador. Em nenhum ano o Flamengo começou e terminou com o mesmo técnico. Aliás, a última vez que o Flamengo tinha começado e terminado com o mesmo treinador, o mesmo técnico, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, tinha sido em 2011, com Vanderlei Luxemburgo. Então, eu dizia, o
Felipe Luiz é o técnico da estabilidade do Flamengo. E agora o Felipe Luiz ele pode caminhar para algo que não acontece desde 1980. 1980, só para você ter uma ideia, eu nasci em 77. Ou seja, é algo que não acontece há 45 anos, que é o Flamengo começar e terminar com o mesmo treinador em 2 temporadas seguidas. O último a fazer isso foi o Cláudio Coutinho, que chega no Flamengo no meio da temporada em 78, aí dirige o time em todo 79 e todo 1980. Então, assim, o Felipe Luiz pode ser o treinador a completar 2 temporadas seguidas completas no Flamengo pela primeira vez em 45 anos, pela primeira vez desde o Cláudio Coutinho em 1980. Então, para mim, era claro que o melhor para o Flamengo era o Felipe Luiz e acho que o melhor para o Felipe Luiz era o Flamengo. Considerando estágio de carreira, considerando amadurecimento, considerando oportunidades no continente, muito que dificilmente o Felipe Luiz não teria... a gente pode cravar que o Felipe Luiz não teria uma oportunidade tão boa no continente sul-americano quanto treinar o Flamengo, né? E considerando que o Felipe Luiz já falou que o sonho dele é um sonho dele, trocar a palavra sonho, é um objetivo dele ser bem sucedido como treinador na Europa, nesse momento não sei se ele teria tantas oportunidades assim, vou até falar sobre isso ainda no vídeo. Então, para mim, a renovação foi bom para os dois lados. Queria falar da negociação, né? Anotem isso e para sempre entendam. Uma negociação sempre tem o seguinte cenário. Sempre. Não foge disso. E olha que raramente eu uso a palavra sempre e nunca e impossível aqui para analisar futebol. Mas isso daí não é análise de futebol, é análise de vida. Numa negociação sempre tem 2 cenários. Quem está pagando quer pagar menos e quem está recebendo quer receber mais. Isso daí é em qualquer negociação. É negociação na hora de barganhar a venda de um produto numa feirinha. É assim na hora que um artista fecha o cachê. É assim na hora que um sindicato tá negociando com a classe patronal. Sempre. Numa negociação, quem paga quer pagar o menos possível. Quem recebe quer receber o máximo possível. Ponto. E isso aconteceu no Flamengo e Felipe Luiz. Por que seria diferente? Aconteceu. E aí, dentro desse cenário, e considerando que toda a ligação do Felipe Luiz com o Flamengo, toda a ligação dele, da questão do avô, da trajetória como jogador, da trajetória de 1 ano e meio como técnico, se imaginava que tudo ia ser muito rápido. E aí, com o passar do tempo, começou a se falar, a se estranhar a demora, mas para mim não tinha nada de estranho, porque, de novo, numa negociação, um quer pagar menos, outro quer receber mais. E aí começaram a surgir muitas versões, tá? E eu aqui não tô aqui para desmentir colega nem nada, mas algumas versões que começaram a surgir, eu entendo que não dava muito para você repercutir. Aí, num dia dizia que estava perto, no outro dia dizia que estava longe. Parece o tá quente, tá frio, né? Lembra aquela brincadeira? Você vai chegando, tá quente, tá frio. Aí numa hora dizia que o Felipe Luiz tinha aceitado receber menos, na outra dizia que ele queria 5 milhões por mês. E só para constar, 5 milhões por mês, isso nunca esteve na mesa. Nem da parte do Felipe, muito menos da parte do Flamengo. Aí depois começou a se dizer que a pedida era porque o Felipe Luiz queria uma multa ridícula. Aí depois começou a se dizer que era porque ele queria prêmios em caso de ser campeão estratosféricos. Aí depois começou a se dizer que o Felipe Luiz aceitou receber menos para ele, mas ele queria que a parte dos auxiliares deles, os 2 auxiliares, o preparador físico e o auxiliar espanhol, o dinheiro saísse do bolso do Flamengo e não do bolso dele. Então assim, começou a se falar um montão de coisa. E aí eu fui apurar aqui algumas coisas com algumas pessoas e aí descobri que trouxe até isso lá, aqui no canal do VSR, na TNT Esportes primeiro, que o Felipe Luiz estava muito incomodado porque o valor que foi oferecido para ele era menos do que o Tite ganhava. Que eu acho que não faz nenhum sentido. Tanto pelo 1 ano e meio que se passou, né? Nesse 1 ano e meio tem valorização dos contratos, tem inflação, tem valorização do que o Felipe Luiz fez, quanto também o Felipe Luiz
teve sucesso onde o Tite fracassou. Então, para mim, por uma questão de mérito, não fazia sentido você oferecer menos do que o Tite. E essa informação eu confirmei, por isso que eu estou trazendo aqui. Eu confirmei com pessoas que eu confio, então não fazia muito sentido. Além do Felipe Luiz ter ficado incomodado do Flamengo ter tentado fechar com ele na véspera da final do Intercontinental contra o PSG. Mas a negociação ia continuar. E continuou e chegou num bom entendimento. Tá muito claro que o BAP e o Boto, a mando do BAP, defendeu o Flamengo nessa situação. E lógico que ele tem que defender. Não é porque o Flamengo teve uma receita de 2 bilhões de reais que ele vai gastar onde ele entende que não pode gastar. Acho que nisso o BAP tá certíssimo, corretíssimo, não tem o que falar. Até porque, como certa vez cantou o genial Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. Se você não... na hora que você tá com dinheiro é a hora que você tem que ser mais controlado. Porque senão, meu irmão, voa. Então, assim, acho que o BAP foi corretíssimo em defender o clube. E no fim, chegou o seu entendimento em que o Felipe foi valorizado. Eu não gosto de ficar falando de salário de treinador, de jogador e tudo, mas o Felipe teve um excelente aumento, quase 7 vezes de aumento. Aí você vai dizer, olha que absurdo, 7 vezes de aumento. Não é absurdo. A partir do princípio que o Felipe ficou o ano inteiro de 2025, ganhando o menor salário da Série A. Primeiro porque ele quis assim, quando renovou o contrato. Depois porque o Flamengo quis renovar em abril e ele não quis deixar para depois. Então, no fim, ele passou o ano inteiro de 2025 ganhando o menor salário dos 20 clubes da série, dos 20 técnicos da Série A. Menor. E aí tem um ponto. Pega quanto o Felipe Luiz ficou ganhando em 2025, você poderia facilmente, considerando de Flamengo, jogar 1 milhão em cima. 1 milhão, 12 meses, 12 milhões. Só nesse ano, o Flamengo deixou de gastar com um salário justo para o que o Felipe Luiz estava fazendo, 12 milhões de reais. Então, assim, esse aumento do Felipe Luiz de quase 7 vezes, que faz do Felipe Luiz top 3 técnicos mais bem pagos do Brasil, ele não chegou perto do que ganha o Abel Ferreira no Palmeiras e hoje está ganhando menos do que o Tite vai ganhar no Cruzeiro. Mas ele teve um aumento de 7 vezes, então o Felipe Luiz foi valorizado. E no fim, na negociação, acho que o Felipe Luiz queria muito e entendia também que era o melhor para ele, acabou que os auxiliares do Felipe Luiz vão ser pagos, o valor dele vai sair também do contrato do Felipe Luiz. E aí ficou a questão da multa pendente. Eu tentei consultar muita gente quanto era a multa, não descobri valores, tá? Não descobri, está sendo guardado, muito bem guardado pelo Flamengo e pelo Felipe Luiz, mas descobri algumas coisas conversando com pessoas que eu confio. Eu e a Monique Danello, brilhante repórter da TNT Esporte, fizemos algumas apurações e entendemos algumas coisas. O Flamengo está muito confortável com a multa que foi estipulada. O Flamengo entende que essa multa não traz risco de perder o Felipe Luiz no meio do ano, a menos que seja no meio do ano uma proposta de um time da elite europeia. Elite tô falando de Real Madrid, City, Bayern, Barcelona, acho que a gente pode botar o Atlético de Madrid aí, que aí tem uma questão diferente, o Liverpool. Tirando esses times, o Flamengo está muito confortável com a multa, uma multa que tem um valor consideravelmente alto, ou relativamente alto no meio do ano e que cai já para janeiro de 27. Então, a diretoria do Flamengo está confortável com a multa para o ano de 2026, até porque entende que neste momento não vai ser neste momento que o Felipe Luiz vai receber uma proposta dessa primeira prateleira. E aí, nesse princípio, o Flamengo está confortável em assinar com o treinador, o técnico da estabilidade. Assinar com o técnico, que nesse momento é o técnico ideal para o Flamengo. Valorizar esse profissional com um aumento de quase 7 vezes de salário. Agradar os jogadores. Alguns jogadores se posicionaram que o grupo queria que o Felipe Luiz voltasse. E não tem muitas mudanças de um ano para o outro, de metodologia, de trabalho, de coisa. Então não tem.
Falei recentemente nisso num vídeo do Chelsea com o Maresca, né? Você troca o treinador, você muda tudo. Muda pensamento de forma do time jogar, muda pensamento de proposta de jogo, metodologia de treino, metodologia de preparação física. Então, não muda nada. O Flamengo vai e, como disse o presidente do Flamengo, o BAP, que o Flamengo vai muito forte nessa janela. O Flamengo tem o foco, o bojo do grupo, que foi campeão de 4 títulos em 2025. Vai ter um time reforçado. Os jogadores que saíram ou que saírem são jogadores que o Flamengo estava confortável em abrir mão diante de um bom negócio. E ainda vai estar reforçado com o mesmo treinador, com a mesma metodologia. Então, assim, no final, acho que foi muito válido para todo mundo. Até porque se o Flamengo quisesse segurar muito a corda na hora de pagar o Felipe, ele ia pagar muito mais caro para um outro treinador. O valor que o Felipe Luiz vai receber, se fosse um técnico português, ele ia receber muito mais. Falava-se no Arthur Jorge. Só a multa do Arthur Jorge era 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares dá quase 35 milhões de reais. Só de multa. Só a multa seria quase o que o Felipe Luiz vai ganhar o ano inteiro. Então, assim, não tinha dúvida de que o melhor para o Felipe Luiz, o melhor para o Flamengo era o Felipe Luiz ficar. E ficou. Agora vamos ver a sequência do trabalho, vamos ver a evolução dele como técnico, vamos ver a capacidade do Flamengo em se manter incomodado e sedento por títulos. Muitos treinadores já falaram sobre isso e em vários lugares, na NBA, o Guardiola já falou sobre isso. O pior para um treinador é mobilizar todo mundo para tentar tudo de novo. O Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores, a dificuldade disso acontecer. E agora você tem que chegar pro jogador e falar assim, sabe? Tudo que a gente fez, vamos começar tudo de novo. Isso Então, Felipe Luiz tem desafios a fazer, mas no fim acho que ficou bom pra todo mundo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que tá nesse primeiro comentário para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Você que quer acompanhar todos os números e estatísticas do Flamengo em 2026, o Flash Score é o que eu indico, até porque você não paga nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!